Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar do POP 00, treinamento importante para quem trabalha na energia. Então vamos lá. Iniciando aí, é importante que a gente tenha sempre em mente a missão, visão e valores da empresa, tá? Como pilares fundamentais para que a gente tenha uma empresa com todos os compromissos, visando a ética, visando a intolerância, visando todas as obrigações legais que a empresa tem que ter, né? Também, como eu falei, dos pilares, é importante que a gente reconheça tudo que é importante para que a empresa se mantenha sólida e sustentável, né? Então, programa de integridade, gestão de pessoas, regionalização de serviços, e todos os processos referentes a certificações, né? E daí a gente inicia o nosso POP. É importante que em todos os aspectos a gente tenha a informação de que as distâncias de segurança respeitadas aí pela NR10 sejam cumpridas. Como por exemplo aí as distâncias de segurança, como quando a gente fala em zona de risco, zona controlada. Perceba que para tensões abaixo de 1000 a gente tem uma distância, né, da zona de risco, que é aquela zona em que o trabalhador está desempenhando atividade no potencial, né? E a zona controlada, que é aquela que fica no entorno da sinalização de segurança. Então, para todo o nível de tensão, a gente tem lá, né, as suas distâncias da zona de risco e das zonas controladas. E, claro, em todo o processo que a gente vá trabalhar com intervenção, tá, o sistema elétrico de cada distribuidor estabelece esses requisitos. A Nenergia coloca ela muito bem amparada no POP 00, que está de acordo com a NR10. E claro, todas as tarefas elas seguem procedimentos operacionais vigentes, sejam eles pela empresa ou pela própria distribuidora. E claro, nunca devemos deixar de ficarmos orientados quanto à questão dos EPIs mínimos para desempenhar as atividades, tá? Então não se esqueçam, procedimentos operacionais, como também o que está descrito nas normas regulamentadoras. Isso é base de qualquer tipo de atividade desempenhado pela concessionária e pela empresa parceira que está desempenhando aquele serviço. É bom a gente ressaltar também que o POP 00 ele cobre qualquer atividade que a gente vá realizar no sistema elétrico de potência. E claro, as atividades comerciais elas não estão fora disso. Seja ela corte e religa, seja ela serviços comerciais gerais como inspeção, como clandestino. Então, nenhuma atividade que vá realizar serviços no sistema de potência estarão descobertas. E claro, os equipamentos que a gente vai utilizar para realizar essas atividades, eles precisam estar, de certa forma, reconhecidos pela empresa contratante. Nada de utilizar nenhum equipamento que seja utilizado como teste ou simplesmente porque a gente acha que vai servir para aquele serviço. Então, de hipótese alguma, tem que ser equipamentos, né, reconhecidos pela concessionária. Já na sinalização, a sinalização ela é um item que está gravado, que está, digamos assim, amparado pelos programas de segurança gerais. Muitas empresas utilizam a dicas, utilizam salva, utilizam alerta. Então, em todos eles, a sinalização ela vai estar amparada, vai estar compreendida. Até porque a sinalização ela ajuda, né, na realização e do reconhecimento daqueles riscos que a gente está promovendo. Tá? Então, nunca se esqueçam, tanto se vocês estiverem realizando atividades sem qualquer tipo de equipamento, e especialmente quando você estiver utilizando algum tipo de equipamento que seja, por exemplo, um escada de centro de um veículo, um Sky, um cisto aéreo, um guindalto. Então todos eles deverão estar também vinculados às atividades que a gente vai realizar. E claro, todas as entradas das áreas delimitadas deverão ser acompanhadas de algum tipo de placa de sinalização, seja ela proibição de entrada de pedestre ou proibição de religação de algum tipo de equipamento. E claro, isso vale tanto para baixa tensão, quanto para média tensão, quanto para alta tensão. Tá? Ainda assim, a liberação ela combina
com aquelas terminologias descritas lá na NR10, quando fala do profissional habilitado, profissional qualificado, profissional autorizado. Então, vou realizar uma atividade, sigo lá as orientações daqueles programas salva e alerta e, claro, sempre propor medidas que visem eu realizar minha atividade de maneira formal, de maneira visível e que todos daquela equipe estejam conscientes. E a consciência se dá através de documentos legais, como a elaboração de uma PR ou a liberação de uma PT, né, uma permissão para o trabalho. Tudo isso ajuda, contribui para que todos desenvolvam suas atividades de maneira saudável, né? Especialmente quando a gente fala de contatos acidentais. Ainda assim, quando a gente for realizar algum tipo de atividade onde haja cruzamento de redes, isso deve estar muito bem, digamos assim, previsto, tanto na PR, quanto também na autorização de sinalizações em geral, tá? Incluindo aí sistemas automatizados, quando a empresa realiza atividades cujos sistemas sejam grandes e envolvam sistemas operacionais, como por exemplo um COI da vida, um COD, que são aquelas áreas que fazem toda a gestão de maneira à distância, né, dos sistemas elétricos. Quando a gente for fazer intervenções em trechos de distribuição, especialmente cruzando outras fontes, devemos prever que haja o devido aterramento e que profissionais que sejam habilitados estejam desenvolvendo atividades para promover a segurança daqueles trabalhadores que foram, entre aspas, liberados. Vale a pena ressaltar que esse tipo de medida normalmente acontece quando nós temos sistemas de subtransmissão e até mesmo transmissão, né? E claro, respeitem inclusive as distâncias, né, os comprimentos da rede, para que a cada, digamos, 3,40 m, se eu estiver numa linha de 69 a 88 kV, eu preveja lá a questão do aterramento temporário, tá? E claro, se forem subtransmissões onde eu tenho uma tensão acima de 88 kV, seriam aí as redes de subtransmissão 138, cuja distância seja limitada até 131 km, eu devo colocar esse conjunto de aterramento a cada pelo menos 2,67 m, tá? Desculpa, 2,67 km. Tudo isso aí é para garantir que não haja qualquer possibilidade de indução na rede. Agora vamos falar de vestimenta. Será que a vestimenta é importante? Bem, há muitos anos as empresas que trabalham no setor elétrico, elas fizeram muitos estudos e perceberam que a vestimenta ela tem sido grandes ofensores para a propagação de queimaduras diante de arcos elétricos. E as vestimentas, elas apareceram como um fator, digamos assim, redutor, limitador, né, das sequelas aos trabalhadores. Então, tanto a vestimenta quanto a balaclava, elas entram nesse cenário. E claro, sempre é bom reforçar essa velha tabelinha que está descrita lá na NR10, né? E também está presente no POP 00. Reforço ainda que em qualquer execução de serviços, seja ele de linha morta ou de linha viva, a vestimenta ela será obrigatória, sempre obrigatória. Isso inclui também quando eu for trabalhar diante de painéis elétricos, sejam eles com barramentos ou com quadros de medidores onde eu tenho a possibilidade de geração de arco elétrico. Isso é muito comum, por exemplo, nos quadros metálicos, né? Onde a possibilidade de ocorrência de curtos é grande, né? Digamos assim. O teste de ausência de tensão, quando eu vou fazer as atividades que eu fiz o seccionamento, ele é obrigatório, tá? Ele é obrigatório, principalmente quando eu for utilizar bastões, onde eu vou fazer o teste à distância, né? E até mesmo pré-teste. A utilização de luvas também são obrigatórias, se eu não estiver adentrando na zona de riscos, apenas as luvas, tá? Agora, se eu adentrar na zona controlada, tá? Se o meu membro estiver adentrando, aí eu sou obrigado também a utilizar a manga como fator de eliminação de risco, né? De arcos elétricos, de contatos acidentais. Percebam que eu posso ter dois cenários, né? Eu vou fazer uma intervenção na escada em que eu utilize
eu vou adentrar na zona de risco, eu sou obrigado a utilizar mangas e luvas. Mas se eu estou numa distância que eu não adentro na zona de risco, nem na zona controlada, eu posso utilizar apenas as luvas. Então isso é muito claro, tá? Vale se ressaltar que se eu for utilizar bastões e varas de manobra, né, não tenho necessidade de utilizar mangas, mas sim apenas luvas isolantes. Dá para utilizar, mesmo que eu utilize apenas o bastão. E claro também se eu for utilizar, mesmo que eu utilize também aí, que for trabalhar na baixa tensão. E isso vale também para a rede de baixa tensão, que eu vou utilizar o meu detector de tensão, tá? Quando eu for utilizar aterramentos temporários, como eu já falei, vou fazer intervenções, mesmo que a rede esteja desconectada, eu devo utilizar luvas isolantes para garantir que qualquer energização acidental ocorra nessa rede, tá? Vou fazer intervenções no ramal, mesmo que a rede esteja desconectada, também devo utilizar luvas isolantes. E mesmo que a rede esteja aterrada, também devo fazer a utilização de luvas isolantes, tá? Outra situação também, vou abrir uma chave fusível. Estou na zona de risco da minha rede secundária energizada, devo utilizar luvas e mangas. É a situação bem similar da minha utilização em quadros elétricos metálicos. Vou fazer intervenções na rede de telecomunicações, considero ela também um ambiente energizado, então devo também utilizar luvas e mangas. Vou fazer o transporte de escadas que forem superiores aí a 6,5 metros, no caso, perdão, se forem escadas extensíveis de média tensão, exemplo, essas escadas fiberglass, tá? Devo utilizar 3 colaboradores. Se a minha escada for extensível 6,60 m ou a escada singela, devo trabalhar para transportar a escada com no mínimo 2 colaboradores. Vou fazer o posicionamento da escada e observe que na minha trajetória existe um risco, né, de contato acidental, incluindo aí até o meu talabarte, meu movimento, devo fazer uso também da minha luva, tá? Porque existe a possibilidade de contato acidental. E quando eu for utilizar trava-quedas, claro, né, no meu trabalho, digamos assim, à distância, né, ou haja a possibilidade de contato acidental, não devo, em hipótese alguma, fazer a saída daquele ponto de ancoragem para um outro sistema de ancoragem vizinho, tá? Isso também é recomendação da NR35, que está presente no POP 00. Na escalada não é permitida qualquer tipo de transposição, como eu falei, seja da cisteira para o poste, do poste para a árvore, da árvore para o cesto. Se eu subir naquela modelagem de transposição, não devo sair dela. Agora eu posso sair da escada para o poste, sem problema nenhum, é só para eu utilizar a minha cinta de transposição, né, que fica mais acima. E claro, se eu subir na escada central de um veículo que porventura possua, né, na minha forma de escalada, eu posso, por exemplo, sair para o poste sem qualquer dificuldade. Somente se eu fizer atividade desse tipo de atividades, né? Sair da escada central de um veículo para o poste ou sair de uma escada bem apoiada para o poste. Os outros não é permitido. Tem outra situação também que não é muito comum para a área de distribuição, é mais comum para a área de transmissão, que aí eu devo utilizar sempre minha fita de progressão quando eu for trabalhar com espora. Perceba que eu tenho situações aí bem interessantes, ó, que vincula aí a questão do uso da linha de vida na escada através de trava-quedas, né, e fita de transposição. Então, vou subir na escada, tenho que utilizar a linha de vida, né? Chego no topo da escada, se não conseguir amarrar a escada de baixo, que ela vai estar amarrada na base, faço a amarração da escada no topo, tá? Sem tirar o trava-quedas. E se eu for subir acima do trava-quedas, eu devo colocar minha fita de transposição de maneira que a corda da linha de vida ela
permaneça na escada, mas que ela tenha um novo ponto de ancoragem acima. Ainda sobre a questão de escaladas, é muito importante que só pode ser permitida a escalada de árvore e tronco, né, para instalação de cabo de direcionamento nas atividades de supressão de árvores. Essa é a única possibilidade, tá? E mesmo assim utilizando esporas, degrau de fibras ou escadas, né? O pedarol aí é um outro item que a gente pode utilizar, que é muito comum na área de subtransmissão. Sobre a questão de escalada em poste, muito cuidado, tá? Quanto à questão da verificação da integridade da estrutura. Já ocorreram muitos acidentes quando o trabalhador realizou a subida, ele se colocou numa situação de risco, né? Então, para evitar possíveis quedas, verifique a integridade colocando o estropo no topo do poste e tensionando ele, para ver se ele está firme. A intervenção de postes, né? Se eu utilizar o cesto aéreo, eu não tenho necessidade de verificar o esforço da estrutura, muito comum em ligações novas. Antes de iniciar a escalada do poste, né? Se eu for utilizar a escada ou espora, se o poste for de madeira, a gente deve verificar a sua integridade na base, utilizando martelo, né? Seja de borracha ou de aço. Se o poste for de concreto, a gente tem que verificar fissuras, né, danos, ferrugens que comprometam a base do poste. E se for de fibra, verificar se tem trincas, quebraduras, que é muito comum, né, na região onde haja movimentação de muitos veículos e até de pessoas. Para deslocamento, né, em caso de cruzetas, de concreto e tudo mais, a gente deve utilizar o talabarte duplo, tá? Instalado acima do poste. E se eu for montar andaime, verificar se não há qualquer tipo de deslocamento. Se a gente colocar carrinho, a gente deve travar as rodinhas para evitar que haja possíveis movimentações indevidas, tá? Lembrando que em linha de transmissão a gente não deve, né, se posicionar fora da cadeia de isoladores para evitar para realizar as atividades, tá? Uma coisa importante: quem for classificado como guardião, que estiver na base ou na estrutura, deve conter os mesmos equipamentos quem está trabalhando, tá? Isso para evitar que, se houver qualquer ocorrência, o guardião ele demore para ter que vestir os EPIs e possa fazer a salvaguarda do trabalhador que está lá. Aqui alguns tipos de equipamentos para escalada. O pedarol, que ele substituiu aí há muito tempo atrás o pin de pé, né? É um equipamento que foi homologado, que foi testado, possui laudo. Eu tenho a espora e tem a convencional da poste duplo T e tem a espora para madeira. Ainda assim, outros equipamentos são importantes, né? Como por exemplo, talabarte, balaclava, trava-quedas, né? O guardião com cinto. E claro, antes de qualquer início de jornada, a própria NR10 estabelece que deve haver a verificação dos equipamentos, tá? Verificar desgaste e outros pontos que possam comprometer a segurança do trabalhador. E quando a gente fala de isolação, a gente está falando de uma garantia de evitar o risco de toques acidentais e de arcos elétricos. Então, isolar todos os pontos de contato é importante para quem vai trabalhar na rede. Seja essa rede com tapetes, né, isolantes, seja com coberturas, seja ele com mangotinho. O que importa é isolar a rede. E claro, sempre lembrando que adentrei na zona de risco, devo colocar lá a minha luva e a minha manga. Ainda assim, se eu estiver trabalhando, mesmo que numa certa distância, se a minha ferramenta vai atuar como uma extensão do meu braço, eu devo utilizar mangas e luvas também. Alguns EPCs e EPIs, né? Manta isolante, manta para braço luminária, cobertura de cabos, tá? Cobertura de ramal,
isolação de pontas de condutor, tudo isso deve ser feito para garantir a segurança do empregado. E claro, nunca se esquecer do detector de tensão, tá? Para garantir os possíveis pontos de contato com a rede. A extensão através de caneta também deve ser utilizado por profissional, digamos assim, qualificado, autorizado, né, para executar atividade com detector de caneta. O teste neon ele não é permitido, tá? Em serviços de redes. Temos também o alicate voltampedômetro ou simplesmente o voltímetro para que a gente possa testar as fontes de tensão, tá? Pronto, o aterramento temporário é um item que a gente normalmente gasta bastante tempo para fazer o serviço na execução, porque ele é a minha principal garantia das minhas atividades de risco. Então, antes de realizar o aterramento, devo sempre testar, né? Depois de colocar o aterramento, colocar a sinalização com placa. Lembrando que o aterramento temporário deve ficar instalado a 2 metros, né, do colaborador, tá? E no máximo aí a 300 de distância, levando em consideração a distância da minha rede, tá? Então, por enquanto a gente para por aqui e próximo, daqui a pouco a gente tem outros vídeos para compartilhar, tá bom? Um abraço, tchau, tchau, pessoal.